Então vamos falar sobre a tensão RMS, ou Root Mean Square. Root Mean Square. Ou raiz média quadrática. Root. A gente pode lembrar da palavrinha em inglês carrot, cenoura. Então, porque isso aqui significa raiz. Então, raiz média quadrática. Para que eu preciso da raiz média quadrática? Quando a gente tem um sinal contínuo, por exemplo, uma tensão DC, VDC, o valor médio da minha tensão é o próprio VDC. Porém, se eu tenho um sinal senoidal, ele varia de um valor máximo positivo até um máximo negativo. Se eu procurar a área desse valor, aqui eu vou encontrar mais A, menos A, e o V médio vai ser igual a zero. Mas isso aqui é um tanto estranho, porque se eu tiver um circuito em tensão contínua e alimentar uma determinada carga, vocês concordam que eu vou ter aqui uma potência DC que vai permitir que a minha lâmpada fique acesa. Se eu tiver o mesmo sistema, porém alimentado com uma corrente alternada, e eu alimentar uma carga, por mais que o valor médio fosse zero, aqui eu vou ter uma potência entregue à minha carga que também vai permitir que a lâmpada acenda. Então, matematicamente, eu não posso usar esse valor médio igual a zero. Eu tenho que usar alguma estratégia para poder definir qual que seria esse valor. E é por isso que eu vou utilizar o valor RMS, ou raiz média quadrática. Isso acontece porque, nesse caso, eu tenho valores positivos e negativos. Como é que funciona a corrente alternada? Por que a gente chama de corrente alternada? Porque, nesse caso, a pressão elétrica dada por VDC ela é contínua. Ou seja, se fosse um cano de água, as moléculas de água seriam movimentadas sempre numa mesma direção, né? Como eu tenho a pressão positiva lá na caixa d'água e a pressão negativa na torneira. Então, a água vem da caixa d'água até a torneira e nunca muda o sentido. Então, aqui eu tenho uma pressão elétrica positiva, o elétron sempre se desloca numa mesma direção. Quando eu tenho uma tensão alternada, o elétron ora vai para um lado, ora vai para o outro lado. Então, na prática, o elétron vai fazer isso aqui. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se a gente fizer uma analogia aqui, o elétron que sai lá de Itaipu, ele nunca chega até a nossa residência. Ele só fica indo e voltando de um lado para o outro. E com isso ele empurra o que está do lado, que empurra o que está do lado. Fazendo uma analogia, a gente poderia imaginar essa cena. Então, isso explica o porquê que a gente tem a tensão alternada. Quando a gente fala, não, na tomada tem 127 volts. Na prática não tem 127 volts. Na prática, o que a gente tem na tomada, se a gente considerar um circuito monofásico com tensão de fase 127 volts, na prática eu tenho 0 volts, depois eu tenho um máximo positivo, que aqui no caso chega até 179 volts, 179,6 para ser mais exato, cai para 0 volts, menos 179, 0, máximo positivo, e continua indefinidamente 60 vezes por segundo, porque a gente tem 60 Hz. Então, na prática, eu não tenho 127 volts na tomada. Eu tenho um valor variável, de 0 até um máximo positivo, 0 máximo negativo. Só que fica muito complicado explicar isso e achar o valor médio, etc. Então, adotou-se o procedimento de utilizar a raiz média quadrática e a gente dizer, olha, se na tomada tivesse uma bateria ou uma pilha, ou seja, se a tomada fosse uma fonte de corrente contínua, na tomada teria 127 volts DC. Mas na prática o que nós temos lá é uma tensão variável. Então, vamos considerar aqui, ó, eu tenho uma fonte DC que alimenta uma carga. E aqui eu tenho uma fonte senoidal que alimenta uma carga. Eu vou considerar que as duas alimentam a carga com a mesma potência. Então, eu vou colocar que a potência DC, nesse caso, vai ser igual à potência SIG. Agora vem a pergunta. Para uma tensão DC, quanto deveria ser a minha potência SIG, considerando que ela fosse uma tensão DC? Então, qual que deveria ser essa tensão, se isso aqui fosse uma fonte de corrente contínua?
Para tanto, eu vou precisar de fazer uma deduçãozinha aqui. Então, nós temos fórmula de potência, P igual a R vezes I ao quadrado. E temos que V igual a R vezes I. Pegando essa segunda, eu posso dizer que I é igual a V sobre R. E aqui, eu posso pegar essa função de I e substituir aqui. Então, nós teremos que P vai ser igual a R vezes V ao quadrado sobre R ao quadrado. O R corta com o quadrado e nós temos que P é igual a V ao quadrado sobre R. Vamos usar esta fórmula. Para fazer essa conta, eu vou considerar que o VTC vai ser igual ao meu VRMS, que vai ser igual à minha função V de t, porém, eu vou calcular a média disso aqui. Então, V de t médio. Como eu faço para encontrar o valor médio de uma função senoidal? Eu não posso simplesmente somar todos os valores positivos e negativos, porque senão eu vou obter zero. Então, eu vou usar uma estratégia matemática, que eu vou elevar todos os valores ao quadrado e depois vou tirar a raiz. Por isso, raiz média quadrática. Porque se eu elevar todos os valores ao quadrado, o que vai acontecer? Os positivos continuam positivos, só que serão elevados ao quadrado. E os valores negativos vão se tornar positivos. E daí, com isso, eu elimino o problema lá de ter valores positivos e negativos que se anulam e a média dá zero. E aí, depois eu tiro a raiz e, com isso, eu vou encontrar um valor médio. E aí, resolve o meu problema. Então, eu vou levar ao quadrado e dividir. Quando eu faço essa operação com um polinômio, por exemplo, eu posso dizer que o meu XRMS ele vai ser igual a raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado sobre n, tudo em raiz. Então, raiz quadrada do quadrado médio. No caso, quando eu tenho uma função senoidal, eu vou precisar de usar a integral. Como que eu trabalho com integral? Bom, a integral que me dá a média, ela é igual a 1 sobre t, integral de 0 até t, de x de t, dt. Tá? Então, esse é a integral que me dá valor médio. Nesse caso em particular, quero encontrar o meu VT médio. Funções senoidais são funções no tempo. Então, uma função senoidal VT, ela vai ser dada por V de t vai ser igual à minha tensão de pico, então, VP, vezes seno de 2π sobre t, t sendo o período e tzinho sendo a minha variável, e aqui eu tenho a minha função variante no tempo. Agora, basta eu integrar isso numa integral definida de 1 sobre t, com t variando com a minha variável, né, variando de 0 até o período. Então, vou aplicar a raiz dos dois lados, vou elevar agora todos esses aqui ao quadrado e vou tirar a raiz. Semelhante ao que nós comentamos aqui para eu encontrar a raiz média quadrática. Então, raiz de VRMS ao quadrado vai ser igual a raiz da média de VT ao quadrado. Esse cara corta com esse, eu vou ter que VRMS vai ser igual a raiz. Como que eu calculo a média de uma determinada função? Está aqui, ó, com essa integral. Então, eu vou ter a média é 1 sobre t integral da minha função. Então, 1 sobre t, integral de 0 até t. Agora é v ao quadrado t. Então, olha lá, aqui é o meu x de t. O meu v ao quadrado t é vp seno de 2πt vezes t.
VP ao quadrado e seno ao quadrado. VP ao quadrado, seno ao quadrado de 2π sobre o período vezes t dt. Igual. Como que eu calculo essa integral? Bom, primeira coisa, valores que são constantes eu posso tirar da minha integral. Então, já facilita a minha vida. Para eu calcular seno ao quadrado, não é uma operação muito trivial de ser feita. Então, eu posso me utilizar das identidades trigonométricas. A identidade trigonométrica de seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Isso aqui é uma identidade trigonométrica. Então, eu vou fazer o uso dessa identidade trigonométrica e vou substituir ela lá. Então, nós teremos que VRMS vai ser igual a raiz de VP sai da integral, VP ao quadrado sobre t, integral definida de 0 até o período, de seno ao quadrado disso aqui. Então, eu vou converter para cá. Já vou colocar o meio para fora, meio, tá? Então, peguei aqui meio, o meio vai multiplicar toda essa função aqui. Meio de 1 menos cosseno de 2x. O meu x é o 2πt dividido pelo período vezes t. Então, vai ficar cosseno de 2 vezes o 2π sobre o período vezes a minha variável t dt. Tudo em raiz. O que mais que nós temos aqui? Bom, meio é uma constante, também posso tirar ele da integral. Como eu faço integral de 1 menos cosseno de alguma coisa? Bom, vamos ver aqui, ó. Fazer mais uma observaçãozinha. Integral de 1 menos cosseno. Aqui eu tenho uma constante, 2π sobre o período é uma constante, e aqui eu tenho a minha variável. Então, eu vou chamar a constante de k e a minha variável t. Então, 1 menos cosseno de kt dt. Como que eu faço a integral de 1 menos cosseno de kt dt? Isso vai ser igual a integral de 1 dt, eu posso separar a integral, então, a integral de uma subtração é igual à subtração das integrais. Então, separo, faço integral de 1 e integral de cosseno de kt. Então, integral de 1 dt menos a integral de cosseno de uma constante vezes a minha variável t dt. Isso aqui vai ser igual a integral de 1 t, porque a derivada de t é 1, menos a integral de cosseno é seno. Por quê? Porque se a gente pegar a função seno, olha lá, se eu derivo a função seno aqui, eu obtenho 1. Se eu derivo a função seno aqui, eu obtenho 0. Se aqui é 1 e aqui é 0, olha lá como é que ficaria a derivada do seno. Ó, aqui 1, aqui 0. E aí continua. Veja que a derivada da função seno é a função cosseno. Então, a integral de cosseno é seno. Então, t menos seno de kt. Saiu. Seno de kt. Tem uma questão. Eu tenho uma constante aqui. A integral do cosseno de uma constante vezes t é 1 sobre a constante vezes o seno. Então, aqui eu vou colocar 1 sobre k vezes o seno de kt. E está feita aqui a nossa integral de 1 menos cosseno de kt. Então, agora vamos pegar essa explicaçãozinha aqui e aplicar aqui. Continuando. Vamos copiar a última expressão aqui, só para não ficar bagunçado.
VRMS é igual a raiz de VP ao quadrado sobre T. O 2 aqui, ó, esse meio eu já posso jogar para cá, então aqui vai ficar 2T integral de 1. Vamos copiar aqui, vai. Integral de 1 menos cosseno 2 vezes 2π dá 4π sobre t do período vezes variável t dt. Essa integral é uma integral definida de 0 até t. Agora vamos calcular a integral. VRMS vai ser igual a raiz de VP ao quadrado sobre 2t. Integral de 1 vai ser o próprio t, então, vezes t, variando de 0 até t, que é uma integral definida, menos 1 sobre k seno de kt. Então, essa aqui é a minha constante, 4π sobre t. Então, seria 1 sobre 4π sobre t. Na prática, eu posso simplesmente só inverter a fração. Então, vai ficar t sobre 4π. Cosseno, seno, desculpa, porque é integral. Seno de 4π t, variando de 0 até t. Agora vamos analisar. Se eu substituir aqui por 0, então vai ficar 4π vezes 0 vai dar 0. Qualquer número dividido, né? 0 dividido por qualquer número dá 0. O seno de 0 é 0. Porque se eu coloco aqui o meu círculo trigonométrico, aqui eu tenho o meu eixo do seno. E eu tenho aqui o valor de 0 graus, olha lá o que acontece. A projeção de 0 graus no eixo y, ó, ela não tem altura nenhuma, ela fica aqui. Então, seno de 0 é 0. Se aqui for t, t vai dividir com t, vai ficar 1. Vai ser seno de 4π. 4π vai dar π, 2π, 3π, 4π. São duas voltas completas. Eu paro de volta na mesma posição, 0. Então, o meu seno também vai dar 0. O meu seno só vai dar diferente de 0 se eu tiver aqui, por exemplo, um ângulo que quando eu fizer a projeção em cima aqui do eixo vertical, eu tenho uma altura aqui diferente de 0. Ó. Então, se eu pegar aqui 30 graus, por exemplo, ó, eu tenho uma altura diferente de 0. Aí sim o meu seno vai dar algum valor. Então, nesse caso aqui, tanto para 0 quanto para t, tudo esse camarada aqui vai dar valor 0. E no final das contas só vai sobrar isso aqui. Então, VRMS igual a raiz de VP ao quadrado sobre 2t vezes t, porque aqui eu substituo primeiro esse valor, menos o t assumindo esse valor, menos 0. Não faria sentido aqui eu colocar o 0, então daria para desconsiderar. E com isso nós temos que o t simplifica com o t de baixo e que o VRMS, no final das contas, vai ser raiz de VP ao quadrado sobre 2. A raiz me permite que eu possa fazer a raiz do numerador pelo denominador, então raiz de VP ao quadrado sobre raiz de 2, ou VP sobre raiz de 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu quiser encontrar o valor RMS, basta eu encontrar qual que é o valor de pico da minha senoide e dividir ela por raiz de 2. Ou o contrário, se eu tenho o valor RMS, basta eu fazer RMS vezes raiz de 2 e vou encontrar o meu valor de pico. Então, o valor de pico vai ser igual ao meu VRMS vezes raiz de 2. Usando aí como exemplo o nosso 127 volts, por exemplo, se eu faço 127 volts vezes raiz de 2, eu vou encontrar o valor aí de 179,6 uns quebrados.
O que quer dizer que uma tensão RMS de 127 volts, na prática, me dá uma senoide que varia de 0 até mais 179 volts, 0 menos 179 volts, 0 e fica variando dessa forma. Então, isso vai me dar o valor RMS. O valor RMS, ou seria a tensão útil, também é um outro nome que o pessoal chama, é o valor que eu teria na tomada se na tomada eu tivesse uma corrente contínua. Na prática, o que eu tenho é um sinal senoidal variante no tempo. Então, eu faço esse ajuste. Então, na tomada eu não tenho 127 volts, eu tenho um sinal senoidal variante no tempo.